Fala galera, J Capital aqui na área. Bom, vamos para a análise do dia de hoje. Lembrando que eu sou um trader iniciante, se não sei muita coisa, tento não tomar tanto ferro no mercado. Mas então, bora lá. Bom, o que eu vi pro dia de hoje? Lembrando que se a gente for pegar num macro aqui, vendo mais para grande assim, a gente vê que o índice está trabalhando num range aqui, tá no o imã aqui, mas ele está trabalhando nessa área aqui. E o que eu espero é que, caso ele rompa aqui, essas zonas aqui, ele venha buscar o espelhamento do preço e volte aqui para 105, 108, que é o que eu tô vendo, porque eu tô olhando pelo ABV no Ibovespa, que eu vou estar mostrando no final. Mas bora lá para a análise do dia de hoje. Bom, no dia de hoje abriu nesse gap de alta aqui, superando as médias de 200, principalmente com uma barreira bem grande. Para mim, é a última barreira antes de virar a tendência. E, bom, a primeira coisa que eu gosto de fazer quando tem gaps e eu tô tentando entender até onde que o preço vai, ver se dá para alguma oportunidade, é traçar um pivô. E bom, eu tentei traçar esse pivô do fundo até o último topo e vi que todos os alvos tinham sido atingidos. E enfim, eu falei, eu tenho que buscar um outro pivô que ainda não tem atingido alvos. Então eu fui puxando aqui e acabei encontrando esse pivô aqui, que foi um outro que também foi ativado, que foi exatamente onde que os preços tinham cravado, tiveram a primeira zona de resistência antes de voltar. Então, mas como o dia não tinha rolado, eu não estava sabendo disso, que né, a gente não é evidente, mas era esse filme que eu tinha trabalhando até no início do dia. E outra coisa também que eu curto é quando o preço ele faz esse V que gera para mim, eu gosto de interpretar como um pivô também para novos alvos. Então, quando o dia começou, eu fiquei vendo, porque eu queria saber para onde que o preço ia, se ele ia quebrar, se ele ia cair aqui dessa média de 200 e ir para baixo ou então ir para cima, porque aqui é só reagindo ao que o preço faz. Mas o preço ele fez esse pivô aqui que eu chamo e eu basicamente tracei esse fibo aqui desse fundo até esse topo e fui procurar as minhas e fui procurar aqui no momento que fez a confirmação. Lembrando que eu curto de fazer a entrada pelos 2 minutos, porque eu pego um stop mais barato. Então, no momento que o Candle ele fez essa confirmação aqui, que os preços romperam aqui, eu vi uma entrada aqui nesse pullback aqui no candle de 9,40 com um stop aqui embaixo e enfim, quando eu entrei nesse candle aqui para poder buscar os alvos de 100%. Mas até queria tentar o 161, só que eu falei, não deve ir de primeira, mas acabou que foi. Mas enfim, acontece, foi uma boa operação, deu para pegar 500 pontos com um stop bem barato de 50 pontos. Achei, gostei. Aí o Aí foi, ele acabou batendo nessa região aqui que era o 161 desse pivô aqui que eu tinha traçado. E aí pra mim aqui, eu já não via mais perspectiva para o dia de ele buscar uns novos alvos. Achei que ia dar muita violinada. Só que aí acabou que o candle ele fez, o preço ele fez esse candle aqui nos 2 minutos que estava aqui, ele foi o candle de 10,5, e aqui no candle de 10,5 eu vi isso, e na hora eu tava com uma retração de fibo também, que eu tinha traçado pegando desde esse fundo aqui até esse topo, e eu vi o que que aconteceu basicamente. Deixa eu apagar isso aqui para dar uma limpada aqui. Eu vi que o preço ele chegou aqui
foi no topo, retraiu até 38,2 da retração. Não, retraiu 50% dessa retração de fibra. Tinha aqui a VWAP passando e estava perto da VWAP mensal, mas isso aqui eu não levei muito em consideração porque eu estava todo empolgado, falando, nossa, VWAP mensal eu comprasse, mas é porque mudou o contrato agora, então o VWAP vai estar ali, praticamente igual a VWAP do dia. Mas enfim, o preço eu tinha uma confluência aqui é, de 50% do movimento, é, pegando uma VWAP, o preço full rejeitado. Então, eu vi uma operação aqui, só que eu fiquei meio, sei lá, de fazer, acabei pegando mais pra frente. Mas aí, porque 180 pontos de stop, eu fiquei meio, nossa, cara, muito 180 pontos. Apesar de que eu falei, não, é pra buscar um 61. Então, tipo, pegar 600 pontos. Então, eu falei, acho que compensa. E acabei entrando, pá. Peguei aqui no início, nesse movimento aqui para buscar o 161. Lembrando que fui levando, depois eu posso explicar para vocês, nesse daqui eu não protegi muito, porque foi bem rapidinho, mas se eu fosse levar o preço nessas operações para proteger, eu colocaria o preço aqui de primeira e até bater os 100%. E depois, nesse esquema aqui, poderia trazer o preço quanto ele superasse essas máximas aqui para baixo, para esse fundo aqui, mas como já bateu um 61, já pegou o meu alvo e foi. E depois dessas duas operações, para mim, o dia já estava feito. Eu já não. Para mim, deu minha quantidade de pontos, 1.000 pontos que tinha dado, mas eu não tenho essa quantidade de pontos para fazer no dia, a gente vai operando o que tem. E enfim, a gente chegou aqui nesse topo aqui, que eu tinha deixado marcado que era o topo desse rangezinho, só que a gente veio aqui e o preço ele cutucou esse range aqui e voltou. Só que eu não vejo alguma operação que dá para fazer aqui, não, além de ser uma resistência, tipo, não tem ideia, tipo, alguém que tenha feito, mas aqui talvez seria um cenário de 1, 2, 3 de venda, principalmente por causa dessa barra aqui mostrando resistência. Eu não faria, mas tem gente que fez. E depois disso, o preço caiu para poder voltar a pegar a cabeça do pivô. Então, numa reversão aqui que você entraria com um stop aqui de 200, 300 pontos para poder buscar 800 pontos. E depois disso, aqui teve o Fed, então loucura total, volatilidade. Mais uma operação interessante que eu vi depois do Fed, provavelmente eu não faria porque é loucura, mas tem gente que é maluco, né? Porque 300 pontos de stop, mas pra quem é doido, né? Tem doido pra tudo, né? Porque o que eu vi na hora do Fed? Se você pegasse um Fibo de todo esse range que o índice estava trabalhando, dessa máxima até nessa mínima, você iria ver que nessa região aqui que o preço fez essa mínima, foi justamente a região de 38,2 dessa retração. Então, a última retração, a última barreira para os preços voltarem para os preços voltarem para a tendência. Então, quando fecha aqui perto, é uma oportunidade, uma operação para você estar pegando os preços de volta para cima, que foi o que aconteceu. Só que é uma operação muito difícil, porque você não sabe até onde você vai levar. Eu levaria provavelmente até esse patamar aqui,
mas são 300 pontos de stop num cenário de volatilidade e eu só tenho uma retração de FIBA aqui. E eu gosto de operar ou quando é um pullback, ou então eu tenho várias confluências aqui. Apesar de que essa região aqui de 38,2, você pode ver que é uma região que o preço bate bastante, trabalha, principalmente aqui, trabalhou bastante, aqui fez algum fundo, mas um trade bem difícil de ser feito. Para mim, as duas operações que teve foram essas duas, e a de reversão aqui, que eu considero uma operação bem difícil de ser feita. E foi isso que eu vi do índice futuro. Até amanhã, já, galera. Se curtiu, não esquece de deixar um like, se inscreve aí no canal para as próximas análises. Valeu!